Glória a Deus dará a nós, eu sei. Se nós andarmos em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Amém? Veja que tem vitória para nós. Eu salto a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e também agradecer à igreja que orou, que orou, que clamou pela minha vida, entendeu? E eu quero dizer que Deus ouviu. Deus ouviu a oração dos irmãos. Amém? Graças a Deus. Irmãos, tá? É que o acidente que eu tive, irmãos, me deixou temporariamente, eu digo que é Ô, temporariamente, glória! sem o movimento das mãos, porque eu creio que o que Deus fez, a obra que Ele começou a fazer, Ele vai completar em nome de Jesus. Em nome de Então hoje Jesus. eu tenho um pouco de dificuldade, por isso eu até coloquei alguns versículos aqui no papel, porque é mais fácil do que eu manusear a Bíblia, entendeu? Mas eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus fez na minha vida e consequentemente também na vida da minha família, né, que participou diretamente disso. Irmão, no dia 4 de maio de 2024, dezembro, nós estávamos em casa e a minha filha, ela falou para mim: pai, ela está querendo casar, né, está para casar, e ela me pediu que autorização para construir uma casa em cima da minha casa. Eu falei: não tem problema, pode construir. Então, nesse dia 4 chegou o material, nós estávamos subindo o material da obra para cima da laje, né, para o terraço da minha casa. Amém? Som, deixa o som. Obrigado. Então, nós estávamos subindo com o material, né, para cima da laje, estávamos todos muito felizes. Eu estava carregando material, já tinha carregado esse pequeno. A ariola, que é um material que substitui a terra. Até o Negezinho estava ajudando a subir, ele pegava um tijolinho e ia subindo com o tijolinho. Estava tudo muito bem, tudo tranquilo, bem, estávamos todos felizes. Mas, irmãos, a tribulação, ela vem de repente, a luta ela aparece do nada, né? E quando eu já tinha subido com vários materiais, com caixa d'água, tudo, nós começamos a subir com umas colunas de ferro. Essas colunas agora já vem pronta. Antigamente nós comprávamos o ferro e montava a coluna para fazer viga, né? Hoje já vem a coluna pronta, é mais fácil. Então eu estava subindo com essas colunas têm 6 metros. Então a Márcia, minha esposa, estava embaixo parando a coluna e eu estava em cima da cobertura da varanda da minha casa, é uma cobertura de alumínio, e eu estava subindo com essa coluna de ferro. Só que, irmãos, em comunidade, assim, os filhos acabam ficando muito próximos das casas, porque as casas vão construindo uma em cima da outra, né? Às vezes até puxando um pouco para a calçada, e acaba que fica perto da fiação. E eu me esqueci dos fios de alta tensão, deu um branco total. Então, quando eu estava subindo com a coluna de ferro, que eu abaixei para poder puxar para cima da laje, eu esqueci dos fios. E a ponta do fio encostou no fio de alta tensão. E naquele momento eu fiquei preso, né, tomando um choque muito alto, muito forte. Só para os irmãos terem uma ideia, por exemplo, a igreja, o ventilador, ele usa 110 volts. Em alguns casos, 220, devido à quantidade de aparelho, mas geralmente nas nossas casas é 110, né? Irmãos, eu levei um choque de 13.000 volts. Meu Vocês têm ideia do que é 13.000 volts? É uma descarga elétrica muito grande. Eu fui literalmente eletrocutado. E eu fiquei preso em média de 2 a 3 segundos. Mas Deus é tão bom, porque nesses casos, o normal é o seguinte: a pessoa morrer, porque não tem como alguém te tirar dali. E eu também não tinha como sair dali, entendeu? Mas Deus é tão bom
que em meio àquela corrente que eu sentia passando por dentro do meu corpo, eu sentia só o meu corpo balançando de tão forte que era. Deus todo e desarmou a luz, desarmou, apagou a luz na rua, e nesse momento eu caí. E aí nesse momento eu aprendi algumas coisas. Uma delas, a primeira que eu queria destacar, é que nós devemos manter a nossa comunhão plena com o Senhor. Nós devemos, obrigado minha irmã, preservar essa comunhão com o Senhor. E por quê? Eu já vi pessoas falarem o seguinte: eu estou um pouco afastado, mas eu conheço a palavra de Deus. Na hora que acontecer alguma coisa, eu vou orar a Deus. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Ele vai me ouvir e vai me perdoar. Irmãos, tem momentos que não dá tempo. E sabe por que eu falo isso? Porque enquanto eu estava preso, eu não conseguia gritar, eu não conseguia falar, eu não conseguia nem mexer, e pai, eu não conseguia nem raciocinar. O cérebro para também. A energia é tão forte, o choque foi tão forte, que o meu cérebro ficou parado. Eu não conseguia, por exemplo, orar a Deus, pedir misericórdia, não tinha como. Estava tudo paralisado. Então, uma pessoa que fica flertando com o mundo, no pé da igreja, se acontece uma situação como essa, e ela parte para a eternidade, não dá tempo de se consertar, e ela vai passar para a eternidade sem Jesus. Então é muito importante nós preservarmos a nossa Aleluia. comunhão com o Senhor. E naquele momento que eu caí, quando eu caí em cima da cobertura, porque a energia desligou, deu um estouro, eu não vi, mas os vizinhos que estavam lá em comunidade, sempre fica gente na rua, e as pessoas estavam olhando eu trabalhando, eles viram a situação. Eles viram toda a situação. E no momento que eu caí em cima da cobertura, está até amassado até hoje. A minha esposa falou assim: vamos desamassar, está feio? Eu falei: não, deixa assim, porque toda vez que eu olhar para esse amassado, eu vou dar glória a Deus e lembrar. Aleluia. Quero que fique assim mesmo, para eu lembrar daquilo que Deus fez na minha vida, do livramento que Ele me deu. E quando eu caí na cobertura, eu só conseguia falar o seguinte: Senhor, tem misericórdia da minha alma, porque eu achei que eu ia morrer. Assim, devido à situação, eu não conseguia nem me mexer. A energia foi tão forte que eu não conseguia me mexer. Eu só conseguia falar em pensamento: Senhor, tem misericórdia da minha alma, porque eu achei realmente que eu ia morrer. Mas a graça, a misericórdia de Deus me alcançou. Então, a primeira coisa que eu queria, colocar: irmãos, mantenha a sua comunhão com o Senhor. Não deixe que nada, coisas pequenas às vezes, nos aborrecem e às vezes nos tira da comunhão do Senhor. Mas preserve a comunhão com Deus, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar, nem a hora que a gente vai partir. Eu nem imaginava que podia acontecer alguma coisa assim. Foi do nada eu estava entre a vida e a morte. E aí uma coisa interessante é que quando a gente lê a palavra de Deus, muitos versículos têm um significado para a gente. Por exemplo, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Mas quando a gente passa por uma situação dessa, tem um significado muito grande na nossa vida, porque a gente vê como Deus cuida de nós, como Ele me guardou. Eu senti como se estivesse no Salmo 90, quando fala que Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas será seguro. Porque a morte estava rondando, mas Deus me livrou da morte do espírito da morte. Amém? Deus me guardou ali. Então esses versículos passam a ter um significado muito especial para nós. Uma outra coisa que eu queria destacar é aquilo que diz no Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza. Aleluia. O que é socorro? O que é fortaleza? É um local onde você está em segurança. Nas construções antigas, nas cidades antigas, eles construíam muralhas muito altas, muito fortes, porque aquilo era uma fortaleza, aquilo dava segurança para a cidade. E a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é a nossa fortaleza. Às vezes nós passamos por momentos de luta em que nós podemos esperar
um mês, 6 meses, um ano para receber a nossa vitória. Mas existem momentos em que nós precisamos de um socorro presente, um socorro na hora, um socorro urgente, como diz o Salmo 46. E ali naquele momento eu não podia esperar um dia, eu não podia esperar uma hora, eu não podia esperar nem segundos. Para vocês terem uma ideia, eu não, é porque eu estou de roupa, mas em menos de 3 segundos eu sofri queimaduras no tórax, no tórax, nos braços, nas 2 mãos, na perna esquerda, no pé esquerdo, no glúteo. Queimou toda essa parte esquerda minha e algumas queimaduras pequenas pelo corpo. Se durasse mais tempo eu morreria, não teria como sobreviver. Só o fato de eu ter sobrevivido já foi um milagre, porque o técnico da Light esteve lá em casa procurando para ter notícia, né? Cadê o rapaz que faleceu aí no shopping? Não faleceu não, ele está no hospital. Ele falou assim, o quê? Ele não faleceu? Levou um choque de alta tensão e não morreu? Não morreu, está no hospital. Eu tenho que ir lá no hospital ver se era, porque é um milagre. Porque não é possível. Nós que usamos todo o equipamento, quando toma um choque desse, dificilmente sobrevive. Não é quem sobreviveu. Então, Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro. Creia, se você está passando por alguma adversidade, Deus também é o teu socorro. Aleluia. Aleluia. No meu caso, eu precisei de um socorro urgente, na hora. Mas Ele mesmo como nós estamos passando por um processo, Deus está conosco. Deus é o nosso socorro. A outra coisa que eu queria destacar é o cuidado de Deus, a provisão de Deus para nós. Por quê? Porque quando eu levei o choque, eu fui, ligaram, a primeira coisa, eu estava lá em cima caído. Olha a situação. A minha esposa estava embaixo, na escada, minha filha estava lá embaixo também, minha esposa com meu filho, todo mundo estava ali envolvido na obra. E quando aconteceu isso, os vizinhos começaram a gritar, o seu Jonas morreu, tomou um choque. E minha esposa viu isso, e meu filho começou a gritar, minha esposa começou a chorar, minha filha também. Eu sei. E aí minha filha subiu as escadas para ver como eu estava. A vizinha que aqui está em frente, que pegou a minha esposa e falou, vem Márcia, vem para cá. Levou ela para dentro da casa dela. Antes disso, uma outra vizinha pegou, a vizinha estava em prantos, né? Porque ele ouviu todo mundo que estava morreu, começou a chorar. Levou para a casa dela, e a vizinha que é cristã começou a orar pela Márcia, e a Márcia chorando, perdi meu marido. Até que ela falou o seguinte, não, eu tenho que levar ele, eu tenho que subir. Mas ela chorou, fez uma oração rápida no seu coração, Senhor, dá mais uma chance. Aleluia, Jesus. Nós temos uma criança pequena, nós precisamos criar mais uma chance. Enquanto isso, ela foi subindo, as escadas subindo, até que quando ela chegou lá, o pessoal da rua já tinha subido, me tirado da cobertura de alumínio, me colocado em cima da laje, eu estava deitado, não conseguia me mover, porque era muita descarga elétrica, você não consegue se mover, mas ela percebeu que eu estava vivo. Então, graças a Deus, ele está vivo. E aí ela automaticamente tirou uma foto, botando tudo aqui, olha pelo meu esposo, que ele acabou de tomar um choque muito forte. Então, ligaram para a ambulância veio, só não veio, me colocou na ambulância e começou a demorar muito para sair, que estava prestando chuveiro socorro. E a Márcia ficou preocupada, minha esposa, porque será que ele morreu dentro da ambulância? Mas aí, depois eles chamaram a pessoa, minha filha entrou e me levaram para o Getúlio Vargas. Aí deu um pequeno alívio, graças a Deus, agora ele está no hospital. Depois de algumas horas, minha filha foi pedir informações sobre a minha vida. Como é que está, meu pai? E a informação foi a seguinte, olha, nós não podemos falar nada, porque o choque elétrico, eu não sabia disso. Depois que você toma um choque elétrico, a energia continua queimando dentro do corpo. Não para não, ela para depois. Então vocês têm uma ideia, 20 dias depois, a energia continuava queimando dentro do corpo. Então o médico falou o seguinte, olha, nós não podemos falar nada,
Porque nós não sabemos o que a energia vai atingir. Pode atingir o coração, pode atingir o pulmão, pode atingir o rim e paralisar ele. Nós não sabemos. Nós temos que fazer uma bateria de exames e acompanhar. Então daqui a 24 horas vocês voltam para dizer, pode até virar óbito, nós não sabemos a situação dele. Porque choque elétrico é muito sério. E minha filha foi para casa. Foram 24 horas de angústia, né, sem saber o que ia acontecer. Aí uma amiga nossa cristã, que era da área de enfermagem, ela conseguiu entrar no hospital, foi lá me ver e Jonas, como é que vocês estão? Eu falei assim, eu estou bem. Eu achava que estava bem, eu não sabia da gravidade, eu estava lúcido, né? Então ela gravou uma mensagem minha esposa, que passou para ela, Márcia angustiada, sem saber notícia, né? Aí recebeu aquela mensagem, Márcia, eu falei, eu estou bem, graças a Deus, estou sendo tratado aqui, vai ficar tudo bem. Ela ficou mais calma. Só que nós não sabíamos da gravidade. Bom, a queimadura, por exemplo, quando eu saí, tinha apenas um ferimento aqui. Com o passar do tempo, ele vai queimando, todo o meu corpo ficou queimado. Porque, como eu falei, a energia continua queimando e vai abrindo crateras. Por exemplo, aqui tem até cicatriz ainda. Eu fiz 2 cirurgias. Nessa mão fiz 3, que queimou aqui. Esse dedo ele veio parar aqui embaixo, eu estou lá. E eu tive queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. Eu não sabia, eu só vim saber depois, mas os médicos estavam preocupados porque achou que eu ia ter que amputar o pé esquerdo, a mão esquerda, depois passou não, agora a mão dá para salvar, mas o dedo, o polegar vai ter que ser amputado. E Deus foi tão grande, o cuidado de Deus foi tão grande, que eu não perdi. Aleluia. Eu estou com essa sequela nas mãos, como eu falei, mas eu creio que é provisório. Aleluia. Eu creio, Na Senhor. minha vida, isso aqui não é nada por ele. Aleluia. Então, todo esse processo, o cuidado de Deus. Mas aí o que aconteceu? Estava tudo aparentemente sob controle. 5 dias depois, o Getúlio Vargas, que foi o hospital onde eu fiquei internado, ele falou o seguinte: olha, ele precisa ser transferido para um hospital especializado em queimaduras, porque o caso dele é grave. E nós não temos condições de cuidar dele. Então eles começaram a tentar uma transferência, mas não havia vaga. Todos os hospitais que tinham referência, que tinham tratamento de queimado, Andaraí, Miguel Couto, hospitais lá em ninguém tinha vaga. Minha esposa então começou uma luta, procurando através de políticos, pessoas ligadas à política, amigos que conheciam da área médica, ninguém conseguiu vaga nenhuma. E aí, depois de 5 dias, Getúlio Vargas chegou e falou assim: você está de alta. Eu falei assim: mas como? Eu não tenho condições de me cuidar. Você vai se cuidar na clínica da família. Minha esposa, ele não tem condição de sair. Ele não tem condição, ele não tem condição de tratar em casa. Eu falei: Márcia, calma. Deus vai tratar, Deus vai dar uma solução. E aí nós fomos para casa, deu alta. Nós oramos e nós sentimos no coração de ir lá para o hospital do Andaraí. Mas nós não tínhamos encaminhamento, nós não tínhamos referência, nós não conhecíamos ninguém que pudesse nos ajudar. Nós simplesmente oramos e fomos para lá. Mas, irmãos, quando você tem um Deus que cuida de você, é muito diferente. Aleluia. Irmãos, Deus foi na frente. Eu, quando cheguei lá, a impressão que eu tive, sabe quando você conhece o dono do hospital e fala assim: olha, estou com uma pessoa assim, e ele fala assim: pode mandar aqui que já está tudo preparado para ele? Aleluia. Só que quem fez isso foi o Espírito Santo. Porque quando eu cheguei lá, o segurança veio, pegou uma cadeira de rodas para mim e perguntou: o que eu? Eu falei assim: queimadura, eu sofri um acidente de choque elétrico. Ele falou o seguinte: eu não vou nem te levar para a emergência que está lotada, eu vou te levar lá para o nono andar, que é onde trata de queimado. Eu falei: tá bom, eu vou para o nono andar. Fica aí, porque daqui a pouco o médico vai vir falar com você. Não demorou muito, ver o médico, me perguntou o que tinha acontecido, nós relatamos o problema. E ele simplesmente falou o seguinte: fica tranquilo.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, Deus cuida de nós. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena você servir esse Deus. Porque na hora quando você não pode fazer nada, Deus faz. Aleluia. Isso é resultado das orações. As orações, Deus responde as orações. E aí eu fiquei 2 meses e meio internado, tratando desses ferimentos. 2 meses e meio. Só que o ferimento de choque elétrico, ele é muito suscetível a infecções. Você perde pele, perde músculo. No meu caso, perdi até carne, músculo, nervo, você perdi. Irmãos, eu passei 2 meses e meio no hospital. Fui muito bem tratado. Parecia que eu estava no hospital de particular. Eles utilizaram equipamentos, o médico falou assim: isso aqui é um equipamento de ponta, que é chamado de VAC, que eles colocaram nas minhas mãos, que ao mesmo tempo que ele retira as partes necrosadas, ele estimula o crescimento de novas células. Aleluia. Falou assim: olha, até na rede dói, eu trabalho na rede dói, lá é difícil a gente conseguir isso com pacientes, porque não é qualquer plano que autoriza. Meu Deus, aleluia. Irmãos, eu passei 2 meses e meio, não tive uma infecção, não tive nenhuma complicação. Eu fiz exame do coração, a energia não atingiu o coração, não atingiu o pulmão, não atingiu o rins, não atingiu nem o órgão vital. Aleluia. E olha que energia foi grande, eu senti ela passando por dentro de mim. Isso é o que? É a mão de Deus, irmãos. Não tem outra explicação. É a mão de Deus cuidando. Oh, Jesus. Eu louvo a Deus por isso, por tudo que Ele fez. Eu passei 2 meses e meio sendo tratado. E eu não precisei amputar meu pé, porque a cicatrização foi muito boa. Porque eu cheguei com o pé. O que acontece? A energia entrou pelas mãos e por onde ela sai, ela faz um estrago. Meu pé estava com confusão. Eles acharam que ia ter que amputar o pé, porque quando eu fui para lá, já estava nebulosando. E eles acharam: acho que não vai dar para salvar, mas Deus é tão bom que cuidou de mim. Aí eu lembrei, quando a Márcia estava lá junto com as irmãs lá na igreja orando, e uma irmã falou o seguinte: Márcia, Deus entrou nessa batalha. Aleluia. Quando Deus entra na batalha, não há derrota. Deus batalha as nossas batalhas. Ele luta aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Aleluia. Então, eu passei esse período ali, né? E graças a Deus, a cicatrização foi ótima, né? E não precisa, para ter uma ideia, eles colocaram esse dedo aqui no lugar e botaram 2 ferros, porque estava fora do lugar, estava para baixo. Então, colocaram 2 ferros nele, depois tiraram, né? Mas passei 6 semanas com 2 ferros encravados aqui nesse dedo. E graças a Deus eu não perdi nenhuma parte do meu corpo. Quando eu ando na rua, olha, as pessoas ficavam assustadas. Quando me viam, algumas até choraram, você acredita? Rapaz, eu pensei que você não ia voltar. Teve no dia eu estava indo para a igreja, um vizinho parou chamando. Por quê? Eu falei no meu trabalho: Deus existe. Aleluia. Sabe por quê? Porque você tomou um choque daquele e está vivo. Eu falei lá no meu trabalho: Deus existe. Um colega meu nem acreditou, falou assim: eu levo você lá e mostro que ele está vivo, está andando, está normal. Aleluia. Então, existem casos que eu já vi que o choque da natureza, quando a pessoa sobrevive, ela perde membros do corpo. Teve uma criança que tomou um choque desse, ela perdeu a perna direita, o braço direito e o pé esquerdo. É uma coisa muito séria. Meu Deus. Deus me livrou disso. Graças a Deus. Ele falou: eu falei lá no trabalho, Deus existe, porque me livrou, te livrou da morte, cara. Você é um milagre. Eu falei: caramba, eu estou pregando sem falar. Isso As aí. pessoas sempre falam: você é um milagre. E muitas delas confessaram para mim: antes, quando eu vi você sair daqui, eu falei: isso aí não volta não. Choque elétrico, não volta não. Mas quem determina as coisas? Aleluia. Não é Deus.
Aleluia. Não só eram bons profissionais, como eram também humanos, entendeu? Isso que eu percebi lá. Me trataram com muito carinho, com muito cuidado, uma higiene tremenda. Todo dia a roupa de cama era trocada, lavada, higienizava a cama, uma coisa assim. Eu confesso que eu fiquei impressionado. Eu não sabia que eu poderia ter um tratamento desse dentro do hospital público. Mas aonde Deus estava. Se você está passando por algum momento difícil, não vou dizer assim, olha, não importa porque Deus se importa com o que você passa, Deus se importa com a sua vida, Deus se importa com você. Mas independente do que você está passando, saiba que Deus, Ele está cuidando de você. Aleluia. Ele não esqueceu de você. E no momento certo, Ele vai te abençoar e vai dar vitória. Amém? Eu lembro, irmãos, que antes de eu me acidentar, como é que era a minha rotina? Eu acordava assim às 4h30 da manhã, orava até as 5 horas, depois saía fazer uma caminhada. Quando eram umas 6 horas eu voltava, passava na padaria, comprava um pão, ia para casa, tomava um café, levava meu filho na escola e lá ia trabalhar. Eu estava trabalhando com a irmã Luz, com o pastor Levi na faculdade, e trabalhava. Só que o que acontece? Nos últimos dias, antes do acidente, enquanto eu orava, eu não sentia nada. Eu falei, Jesus, eu estou orando, eu estou te buscando, cadê a tua presença? Eu orava, intercedia pelos irmãos, mas também tinha aquela oração que eu fazia que eu queria sentir Deus na minha vida. Eu queria sentir essa comunhão, mas eu não estava sentindo nada. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou te buscando, eu estou te orando, não sinto nada. Teve um dia que até fiquei meio revoltado, liguei para você não me ama mais, não? Olhei para Deus, você não me ama mais, não? E eu me lembro, uma noite, que eu estava lá no Getúlio Vargas, que eu lembrei do que estava acontecendo, eu estava refletindo, eu comecei a agradecer a Deus, agradecer pelo livramento, agradecer pela oportunidade de estar aqui. E aí Ele me visitou de uma forma poderosa. Irmão, a presença de Deus foi muito forte. Aleluia. E maravilhosa. Não há presença melhor. Aleluia. Não adianta os prazeres da vida, não se compara com um momento, um segundo da presença de Jesus. E Ele me visitou poderosamente, eu comecei a chorar, porque eu não sou muito de chorar. Minha esposa sabe, ela fala assim, às vezes eu falo, você não chora não, mas ali eu não resisti, eu comecei a chorar e agradecer, eu comecei a falar em línguas com o Senhor, e agradecer porque eu não era merecedor daquela presença gloriosa. E aí eu ouvi uma voz falando dentro de mim, dizendo o seguinte, agora você percebe como eu te amo? E ali eu pude perceber, sem merecer. Mesmo que a gente não sendo fiel, Deus é fiel. Aleluia. Mesmo nós não dando a honra que Ele merece, mas Ele cuida de nós. Aleluia, Jesus. Obrigada, E Senhor. ali eu pude agradecer a Deus, mas Senhor, eu não mereço. Eu não mereço tudo que o Senhor tem feito por mim. E a gente fica assim, e é uma coisa impressionante, por que Deus me ama ser tão insignificante? Mas Deus nos ama. E Ele cuida de nós. Às vezes, você pode falar assim, meu filho não está na presença do Senhor, meu filho se afastou. Sai, coloque na mão de Deus. Porque quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele está seguro. A nossa família está segura. E Deus vai fazer a obra. Só questão de E quando nós colocamos a nossa vida, a nossa família nas mãos de Deus, ela está no melhor lugar. Não há lugar melhor do que as mãos de Deus. Creia. Ele não te esqueceu, Ele está cuidando, Ele está capacitando. E hoje, como é que está o meu coração? Meu coração ele está cheio de gratidão a Deus. E aí eu lembro que eu estava internado e eu trabalho por conta própria, né? E quando a gente trabalha como autônomo, você não trabalha, você não tem dinheiro, você não tem recurso. E minha esposa
minha esposa falou para mim, tá vendo aquela ali? A Márcia? Márcia, faz assim, mulher de oração. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, mulher virtuosa, quem é chave? O seu valor excede o fundamento. Aleluia. Glórias a Deus. Agora eu tinha uma mulher de Deus, uma mulher que ora, e ela não falava com ninguém, ela só orava e falava, Senhor, nos ajuda a dispensa essa oração. E aí Deus começou a tocar nos corações, começou a chegar aqui, isso daqui. Irmãos, foram os 3 meses que a gente viu mais abundância do que quando eu estava trabalhando. Aleluia. Vocês acreditam nisso? Eu creio, Foram Senhor. 3 meses de bênção. Deus abençoou nossa vida, mais do que eu estava trabalhando. Sabe o que isso significa? Que sem Deus nada podemos fazer. É Ele que cuida de nós. Ele que cuida de nós. Então, cuidar de Deus na nossa vida é tremendo. E às vezes, tem um outro versículo que fala o seguinte: o que adianta você levantar de madrugada, trabalhar até tarde? Deus, aos seus amados, Ele dá de conta. Aleluia. Então nós temos que crer nessa palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Só que quando a gente pode fazer alguma coisa, nós somos humanos, a gente tenta fazer alguma coisa. Mas existem momentos que não dá para fazer nada. Nós dependemos 100% de Deus. É isso que eu digo. Uma dependência 100% de Deus. E Deus não nos desamparou. Aleluia. Ele cuidou de nós em todos os sentidos. Amém? E eu glorifico o Senhor por isso. E hoje meu coração está cheio de alegria. Hoje meu coração salva o Salmo 46. Salva o Senhor, Deus é o nosso Deus. E foi para o Salmo 103. Bendize a minha alma. Aleluia. Tudo. Deus maravilhoso. Bendigo o seu santo nome. E isso que eu quero, Senhor, eu quero te bendizer no modo de falar, no olhar, no modo de caminhar, no modo de se vestir, no modo de tratar minha família, seus amigos, as pessoas. Eu quero bendizer em tudo. O que é bendizer? Falar bem. Como é que você fala bem? O cristão fala bem com as suas atitudes, o caráter cristão. E aí eu lembro que eu trabalhei numa empresa e eu lembro que uma vez ligaram dessa empresa e o rapaz falou: eu quero falar com o Ronaldo, o Ronaldo era meu gerente. E eu estava tentando passar para ele ficava numa votação, mas não atendi, eu levantei e fui lá e falei: Ronaldo, tem pessoas que querem falar contigo. Diz que eu não estou. Eu falei: parece uma besteira, meu irmão, que eu vou falar. Mas eu falei assim: Ronaldo, você sabe que eu sou crente? Daí que vem os momentos. Você está aqui na sala, mas eu estou mandando diz que eu não estou. Eu sou crente. Não posso falar isso. Ele falou assim: você é chato. Você é muito chato. Vou fazer o seguinte: eu vou lá para a contabilidade e você diz que eu não estou na sala. Tá bom. Aí ele foi para, olha só, ele saiu da sala dele. Foi para o departamento de contabilidade. Aí eu falei: olha, ele não está na sala, você quer que eu um recado? Aí a pessoa deixou o recado, não tem. O tempo passou. Passou o tempo. Eu esqueci disso. E aconteceu algo muito sério lá na empresa. Que envolvia dinheiro, uma coisa bem séria. E ele fez uma reunião com todos os funcionários do departamento financeiro, que eu trabalhava no departamento financeiro, e ele falou: eu quero saber o que aconteceu. E o que aconteceu não pode acontecer. Aí os funcionários começaram a falar: paga todo mundo. Jonas, eu quero que você diga o que aconteceu, porque você é crente, eu sei que você não mente. Aleluia. Então, como é que a gente bendiz ao Senhor? Nosso testemunho. Nós temos que dar testemunho em todos os lugares que a gente estiver. Nós temos que dar testemunho em casa, no trabalho, Aleluia. na igreja, em todos os lugares. Então, quando nós damos testemunho, Deus nos honra. Ele falou: o Jonas, claro, eu duvido, porque ele é crente, realmente. E aí eu vou te falar o que aconteceu e aí te resolveu. Mas é bom a gente ver isso, Deus nos honra. Né? Então, bem dizer o Senhor é falar bem dele com as nossas atitudes. E o versículo 2 do Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça dos seus benefícios. Em algumas versões diz: não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Porque
vezes a gente vai esquecendo do que Deus fez, né? E começamos a pedir novas bênçãos, mas esquecemos do que Deus fez. E eu peço, não deixe esquecer das bênçãos. Aleluia. Por exemplo, em 1996, eu fui diagnosticado com um tumor que parecia ser câncer. O médico falou: vamos operar urgente, porque para tentar salvar a sua vida. E Deus me livrou, eu operei, não era câncer nenhum. Eu agradeço a Deus por Cristo, eu faço, eu não me deixe esquecer, Senhor, das bênçãos que tu fez, dos benefícios que tu fez na minha vida. E o versículo 3 diz: é Ele que perdoa todas as suas iniquidades. Aleluia, Jesus. Nós somos tão fartos e sara todas as suas enfermidades. Se tem alguma enfermidade aqui, creio, Deus está. Aleluia. O Deus que ressuscitou Lázaro, que curou aquela mulher do fluxo de sangue, expulsou o demônio, os demônios daquele gadareno, é o mesmo Deus. Ele não perdoou nada. Deus ainda salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Salva a sua divindade. Fala assim, olha, quem redime a tua vida da morte, ou seja, da morte. Foi isso que Deus escolheu, tudo isso sobre a ele. O que era para eu não estar aqui, mas Ele redimiu a minha vida da morte. E te coroa de graça e misericórdia. Sabe o que é coroa? No tempo da monarquia, quando o rei era eleito rei, eles colocavam uma coroa na cabeça dele, se coroava. Quando a Bíblia diz que Deus nos coroa de graça e misericórdia, que Ele derrama sobre a nossa cabeça, sobre nossas vidas, graça e misericórdia. E nós não podemos, como cristãos, viver sem graça e misericórdia. É isso que nos sustenta. Agora, você sabe o que é graça? Você sabe o que é misericórdia? Já parou para pensar no que é graça e misericórdia? Misericórdia é quando nós merecemos algo de Deus e Deus não nos dá. E graça é o contrário, é quando nós não merecemos, mas Deus dá. Vou dar um exemplo para ficar mais didático. A Bíblia diz lá em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela não renova-se cada manhã. Grande a sua fidelidade. Quando o homem ele pecou do jardim do Éden e toda a humanidade pecou, perdeu o direito da vida. O que nós merecíamos? A condenação eterna. É isso que nós merecíamos, não é? Sim. Nós não podíamos, nada que nós fizermos pode nos dar salvação. Nós merecíamos a condenação. Mas Deus, por sua misericórdia, não nos dá. Aquele que recebe Jesus como seu Salvador e crê no seu Filho, e recebe em seu coração, Deus não dá o juízo pela sua misericórdia. Mas em Efésios também diz, Efésios 3, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós. Isto, a graça, vem de Deus. Aleluia. Nós não merecíamos a salvação, mas pela graça de Deus, a vida eterna. Então, nós temos que agradecer a Deus, porque nós não viveríamos sem misericórdia. Aleluia, Jesus. Deus é um Deus bom e justo. Por isso, Ele teve que punir ao homem. O homem pecou e tinha que punir. Mas como também Ele é bondoso e justificador, Ele enviou seu Filho para que Aleluia. não pereça, mas Glória. então, nós somos privilegiados por servir a Jesus, por ter sido alcançado por essa graça. Né? Quando o Evangelho chegou na nossa vida, e nós usamos o nosso livre-arbítrio e falamos: Senhor, eu quero, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Quando nós fizemos isso, nós recebemos uma graça da vida eterna. E o que nós precisamos fazer agora? Ser fiel até permanecer. A luta vai vir, as batalhas virão, né? Porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas nós precisamos lembrar que Ele também disse: eu estarei convosco todos os dias. Aleluia. Nunca estamos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Ele sempre está conosco. E essa é a nossa grande alegria, esse que nos conforta, esse que nos alegra. Quando a gente vem para a casa do Senhor, às vezes abatido um pouco pela luta, mas aí nós estamos renovados pelo Espírito Santo de Deus. Porque grande é a bondade de Deus. Deus é bom demais. Eu gostaria
ali, eu convido que o pastor Levi, para nós cantarmos um hino que reflete exatamente isso. A verdade de Deus e a sua fidelidade. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória. Louvor e toda Aleluia. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! Porque és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Quando se voz de beber meu povo, a escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, e amigo és, fico na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia! Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! És fiel em todo tempo. Aleluia, Jesus, tu és fiel, Senhor. Obrigado, Pai. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é